Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Superman, edição número 29. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo, dando like e hypando o vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro geek do canal. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. Desde criança, ele olhava para Superman como inspiração e sonhava ter superpoderes para lutar ao seu lado. Quando a crise chegou, esse sonho se tornou realidade, mas logo virou pesadelo. Perdeu tudo: família, amigos, mundo. A raiva tomou conta e, ao invés de seguir os passos do herói, transformou-se em seu inimigo. Só mais tarde encontrou redenção, sacrificando-se para salvar o próprio Superman. E, ao despertar em uma nova linha do tempo, recuperou o que havia perdido. Usou seus poderes para ser um herói, ainda que algo faltasse. O destino de mundos inteiros agora repousa em uma aliança inesperada. Superman encara Superboy Prime, poderoso, confiante, marcado pela promessa de redenção. O jovem, surpreso, ouve a voz firme que garante: desta vez, eles salvarão o futuro lado a lado. Entre desconfiança e esperança, um elo improvável começa a se formar. A tensão explode quando Superman confronta o garoto. O acusador ergue a voz, lembrando das vidas tiradas no passado. Com um sorriso cínico, o outro responde, tratando a morte como irrelevante em um universo de reboots e retornos. O Time Trapper enigmático revelou que Superboy Prime é uma anomalia perigosa, e só juntos poderão enfrentar a legião corrompida de Darkseid. Mas há um preço: o próprio monstro não poderá acompanhá-los. O caminho ao futuro está aberto, mas marcado por sacrifícios inevitáveis. Com um golpe devastador, o tecido da realidade começa a se estilhaçar como vidro em pleno céu. Superman observa atônito enquanto Superboy rasga o tempo e o espaço com os punhos, abrindo passagens proibidas entre eras. O fluxo temporal está sendo vigiado, ele explica, sorridente, como se brincar com o impossível fosse algo trivial. Fragmentos de universos voam em todas as direções, e o convite soa quase insano: mergulhar no caos para alcançar a Era de Prata. Atravessando estilhaços do tempo como lâminas brilhantes, Superman e Superboy mergulham em um turbilhão de futuros possíveis. Entre ecos de legiões infinitas e sombras da legião de Darkseid, surge um objetivo: encontrar o Gladiador Dourado. O herói que muitos tratam como piada, mas cujo destino pode ser a chave para salvar o amanhã. Enquanto Superman encara o caos com preocupação, Superboy Prime age como quem já conhece o roteiro: confiante, ousado, quase arrogante. O futuro se revela em chamas e ruínas, entre esqueletos de titãs caídos e cidades reduzidas a destroços. O cenário parece mais um túmulo do que um lar. Explosões iluminam a escuridão enquanto figuras desesperadas rastejam pelos escombros, tentando sobreviver ao inferno deixado pela legião de Darkseid. No alto, os Supers observam o que os espera: um campo de batalha devastado, onde cada passo pode significar a diferença entre vida e morte. Entre destroços e chuva ácida, Superman encontra um rosto familiar soterrado. É a moça de Saturno, caída em meio ao caos, lembrando de que até os maiores símbolos podem ruir. O peso da tragédia se mistura à revelação sombria. Este é o século 31, e os horrores presenciados são reflexos das escolhas do presente. Enquanto a dor da perda ecoa, surge a lembrança de um tempo mais puro, quando jovens heróis viam nele esperança. Agora, esse passado inocente se confronta com a brutalidade do futuro, cobrando o Homem de Aço decisões que moldarão toda a realidade. No passado, a legião de super-heróis mostrou a Clark um futuro de esperança, onde amizade e coragem brilhavam como farol para que o mundo poderia se tornar. Mas essa visão luminosa agora se contrasta com ruínas e perdas insuportáveis. Enquanto Superman lamenta os amigos caídos, Superboy trata tudo como um jogo cruel, lembrando-o de que o verdadeiro objetivo é a guerra contra a legião de Darkseid.
Nesse momento, o Superman se exalta, perguntando o que aquela criatura, o Time Trapper, queria dizer ao falar que Superboy conseguiria fazer o que ele não poderia. O choque é brutal, e agora Superman precisará decidir se terá coragem de fazer o impensável e acabar manchando suas mãos de sangue. Das sombras da destruição surge uma figura marcada pela derrota. É o Garoto Cósmico, um dos maiores líderes da Legião. Agora carrega apenas a amargura da perda. Suas palavras são pesadas como ferro. Todos caíram, e o que resta agora é apenas enterrar os mortos. Superman mal acredita, reconhecendo no herói apenas um sobrevivente cansado, sustentado pelo peso da tragédia. Mas não há tempo para lamentos. Rock não acredita ao ver Clark ali, e agora os guia entre ruínas fumegantes, explicando que até o anel legionário foi silenciado. No meio das ruínas, um lampejo de esperança. Alguns legionários ainda resistem. Vesper mal acredita ao ver Superman diante dela, mas a urgência fala mais alto. Não há tempo para reencontros calorosos. Entre desconfiança e alívio, os sobreviventes revelam que se esconderam, enquanto poucos permaneceram para vigiar os movimentos de Darkseid. A tensão aumenta quando velhos inimigos são forçados a lutar lado a lado, e alianças improváveis surgem sob a ameaça comum. Entre acusações e provocações, surge uma palavra que gela o ar: Brainiac. Um plano começa a se formar, mas de qual Brainiac eles estão falando? Preso em correntes de energia, um Brainiac distorcido se revela. Não é o da sua linha temporal, mas um monstro criado pelo próprio Darkseid. Cada célula impregnada com presença maligna. Os heróis debatem. Explorá-lo pode trazer respostas, mas a solução soa cruel, quase desumana. A tensão cresce entre razão e moralidade, enquanto o Superboy Prime lança seu cinismo no ar, convencido que estão condenados. Superman, firme, repreende sua fala, dizendo que comentários assim não ajudarão. Entre sangue e desespero, Starman surge com um reflexo sombrio do que o futuro se tornou. Um mundo sufocado pela sombra de Darkseid, onde a esperança parece morta e a legião não passa de crianças quebradas brincando de herói. Suas palavras pesam como correntes, mas Superman se recusa a aceitar esse destino. Com firmeza e compaixão, ele estende a mão ao velho amigo, lembrando-o de que não está sozinho. Você faz parte de uma longa linhagem de heróis, declara. E naquele gesto nasce de novo uma centelha, a promessa de que um legado ainda pode resistir. Erguendo-se com a postura de um verdadeiro símbolo, Superman fala de legado, lembrando que a inspiração não flui apenas dele para a Legião, mas também no sentido inverso. Foram eles que o inspiraram a acreditar no amanhã, mesmo diante da escuridão absoluta. Cada lampejo de coragem é capaz de desafiar Darkseid. Os heróis, cansados e em menor número, depositam nele a sua confiança. O silêncio se quebra com um objetivo claro, direto e carregado de determinação: encontrar o Gladiador Dourado, pois nele pode residir a chave para reverter o futuro e reacender a chama da esperança. À espreita entre ruínas, Superman e seus aliados descobrem que o Gladiador Dourado está sendo mantido prisioneiro no Instituto do Tempo, usado agora como arma pela Legião de Darkseid. A dúvida paira no ar: por que mantê-lo vivo? O perigo de uma armadilha é real, mas a chance de salvá-lo também é. Enquanto Superman fala em cautela, Superboy Prime vê nisso a oportunidade perfeita para surpreender os inimigos. Mas uma suspeita inesperada surge. Se o Cosmic Boy realmente tem poderes magnéticos, por que nós vimos ele cavando com as próprias mãos? Então, de repente, das sombras, a emboscada se revela com brutalidade. O camaleão surge, corrompido, e lança Brainiac 5 contra o chão como uma marionete quebrada. A criatura que os enfrenta carrega o poder distorcido de Darkseid, não buscando apenas destruir, mas quebrar a esperança. Não queremos matá-los, queremos quebrar seu espírito, ecoa a ameaça. Ao avançar para cima do vilão, ele se transforma num rosto amigo e sussurra: Você não bateria um amigo, bateria? O campo de batalha explode em caos.
Superman dá um soco digno e enfrenta a criatura corrompida com fúria, mas o verdadeiro golpe é emocional. Brainiac 5 cai em seus braços, entregando suas últimas palavras como um juramento de lealdade. Vida longa ao Superman. A perda é devastadora, mas não há tempo para luto. Entre chamas e destroços, o Homem de Aço ergue a sua voz em desafio e fúria, exigindo que Darkseid apareça. Sua fúria se torna em chamado de guerra, um brado que corta o céu. Acorrentado e debilitado, o Gladiador Dourado finalmente foi encontrado. Sua voz carregando desespero e ironia ao mesmo tempo. O herói que muitos viam como piada agora surge quebrado, marcado pelas cicatrizes da guerra e pelas sombras do que testemunhou. Superman rompe as suas correntes, mas o aviso é sombrio. Eles não podem vencer dessa vez. Não contra o que Darkseid está preparando. O Gladiador Dourado revela o peso de sua jornada perdida no tempo. Convidado por Superman para a nova Liga da Justiça, ele acreditava estar cumprindo um destino maior. Mas ao atravessar a fenda deixada pela queda de Darkseid, tudo mudou. Em vez de outro mundo, ele foi lançado no futuro. E sem Skits, o seu companheiro robótico, não tinha como voltar. Durante 2 anos, lutou sozinho contra legiões corrompidas, até ser capturado e perdeu as contas de quantos anos ficou acorrentado. Superman, num gesto amigável e de empatia, fala que nada disso importa e que agora eles devem voltar para casa. Mas uma voz o interrompe nesse momento, dizendo que não existe mais casa para voltar. Diante de uma visão avassaladora, Superman encara as fileiras da legião corrompida por Darkseid. Cada rosto familiar agora transformado em instrumento de tirania. O inevitável é anunciado. O futuro pertence à escuridão, e o herói deve assistir enquanto tudo o que ama é consumido. Superman é atingido pelas costas e mesmo sob a dor e os golpes brutais de inimigos implacáveis, ele não se rende. Alguém então começa um discurso dizendo que o seu coração o blinda de ver a verdade e que aquele ditado existe: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Superman se vê preso nas mãos de Superboy Prime, que o ergue pelo pescoço com um sorriso frio. A traição é clara. Diante da escuridão, Superboy Prime proferiu essas palavras que soam como uma sentença. Ao fundo, a legião corrompida observa, enquanto a esperança vacila por um instante. Mas a fúria no olhar de Superman mostra que a luta está longe de terminar. Essa foi uma pincelada da história da HQ Superman, edição número 29. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, hypar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!